Bom dia a todos, bem-vindo novamente à disciplina Gestão de Operações, né? Então, o objetivo desse vídeo é nós darmos uma introdução em relação à aula da terceira semana, que irá ocorrer agora no dia 17, né? Então, na aula passada, nós falamos de gestão de operações, né? E terminamos discutindo os modelos e sistemas de produção, né? Então, discutimos os modelos MTS, né? Quando eu produzo peças para o estoque, né? O make to stock, né? Que é caracterizado quando o cliente, né? Ele gostaria de receber o produto de forma imediata, né? Então, ele não tem tempo, né? Para esperar a produção, né? Do produto, né? Até a entrega, né? Então, esse é o modelo MTS. Depois nós vimos o modelo MTO, né, que é o Make to Order, né, que eu espero o pedido do meu cliente para que, em função do pedido do meu cliente, eu starte o sistema de produção, né? Depois nós discutimos o sistema Assembly to Order, né, que eu tenho os componentes já pré-montados, né, e quando o cliente ele faz o pedido, eu monto os componentes, né? Isso é muito comum, como nós discutimos na indústria de computadores, né? E depois nós temos finalmente o modelo a ITO, né, que é o modelo Engineer to Order, né, que eu espero o pedido do meu cliente para poder projetar esse produto extremamente customizado para as necessidades do meu cliente, né? E é o exemplo que nós demos, por exemplo, a indústria de aviação, né, ou a indústria de navios. Depois nós discutimos alguns sistemas de produção, né? Então nós discutimos sistemas de produção contínuo, né? Onde basicamente eu tenho um determinado produto rodando na linha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Uma produção de alto volume. Depois nós discutimos os modelos produção em massa, né? Quando eu tenho também um volume muito alto de produção, menor que a produção contínua, né? Eu tenho uma baixa variedade de produtos na minha linha de produção, né? Tanto o modelo de produção contínua como o modelo de produção em massa, ele me leva a algumas características importantes dentro da gestão de operações, eu poder investir em capital, né? Investir em linhas automatizadas, né? Investir em equipamentos, né? Investir em sistemas robotizados, né? Justamente para aumentar a eficiência do sistema e, obviamente, reduzir custo, né? E esse investimento ele se paga, obviamente, pelo alto volume de produtos sendo fabricados aí na linha de operações. Depois nós falamos de produção em lotes, né? Que aí eu tenho um volume de produção médio, né? Onde eu tenho aí uma maior variedade de produtos na minha linha, né? E aí a grande chave é como que eu faço a passagem, né? De um produto para o outro, né? Então, como eu faço a preparação de máquina para poder atender esses produtos diferentes, né? Que entram na minha linha, né? E depois a gente tem o sistema de produção Job, né? Que nós discutimos também, né? Que é aquele sistema onde eu tenho uma produção mais customizada, né? Mas eu consigo distribuir os meus produtos ao longo dos recursos da minha linha de produção, né? Então, eu posso ter vários produtos customizados sendo fabricados ao mesmo tempo, cada um em uma etapa do meu processo de operações, né? E depois, finalmente, a produção sob projeto, né? Que aí todos os meus recursos da minha operação vão estar voltadas a esse projeto, né? Nessa aula aqui da semana que vem, né, ou dessa semana, nós vamos falar agora dos novos desafios para a gestão de operações. Então, vamos sim, entender como que está o mercado hoje, né, como o mercado encarava a questão de custo versus lucro, né, qual que era a equação que definia lucro e qual é a equação que define lucro nos dias atuais, né? Basicamente, o lucro no passado ele era definido pela organização, né? E agora o lucro é baseado pelo mercado, né? Porque ele está diretamente relacionado ao quanto que o consumidor ele está disposto a pagar, né? Por aquele produto ou por aquele serviço, né? Depois nós vamos falar também como grandes desafios para a gestão de operações, né? É justamente essa questão, né? De ter uma operação mais customizada ou uma operação em massa, né? Movimentos de terceirização de atividades de operações, né? Que é o que a gente chama de outsourcing,
né? Falar um pouco da importância dos sistemas ERP e dos sistemas de supply chain, né? Nessa adição de valor dentro da cadeia produtiva, né? Depois nós vamos falar dentro das estratégias de produção, como que foi a evolução, principalmente das necessidades do mercado, né? Desde 1950, onde o foco era custo, né, para poder oferecer um produto que pudesse ser compatível, né, com o que o cliente necessitava e poderia pagar, né? Até usando o período atual, né, aonde o produto ele também se transforma, né, em uma parte de serviço, né? Aí a questão de atendimento também passa a fazer bastante importância na decisão de compra por parte desse meu cliente, né? E aí, quando a gente fala objetivos de desempenho, né, principalmente com relação à qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo, né, quais são as diferenças que eu tenho que fazer no dia a dia da minha operação para fazer uma operação com mais ou menor qualidade, uma operação mais rápida ou menos rápida, uma operação mais confiável ou menos confiável, uma produção com mais ou menos flexibilidade e a questão de custo, né, que nós já discutimos também em alguns momentos, né? Então, quais são as características organizacionais, né, que me levam a traduzir esses fatores competitivos, né, que o mercado ele me exige contra os objetivos de desempenho da minha operação, né? E aí, olhando um pouco o planejamento do sistema de operações, né, a médio e longo prazo, né, o que eu tenho que fazer dentro do meu sistema de operações, né, para ser o que a organização espera, né, com a sua estratégia corporativa, né, daqui a 10, 20 anos, né? Então, planejar que tipo de produto, que tipo de serviço, né, a minha empresa vai estar produzindo, né? Qual que é a capacidade que o mercado exige, que a minha operação vai ter que atender, né? Como que eu faço a localização desse sistema de operações, né? Vou localizar o meu sistema de operações perto dos meus clientes ou eu vou localizar, por exemplo, perto dos meus fornecedores, ou eu vou localizar em regiões onde eu tenho um menor custo de matéria-prima ou um menor custo de pessoal, né? São decisões que eu tomo estrategicamente no sistema de operações, né, para tornar, obviamente, o processo mais eficiente, tá? Então, aí nós vamos falar um pouco também, né, de arranjo físico, né? Que tipo de arranjo físico ele é mais propício, né, para mim ter uma melhor eficiência no meu sistema de operações, né? Depois nós vamos falar como que eu enxergo, né, o planejamento e controle da produção a médio e longo prazo, né? Então, como que é definido o tal do lead time, né, que é o tempo total entre o recebimento do pedido pelo meu cliente até a disponibilização na ponta de entrega, né, ou na casa do meu cliente, né? E depois, finalmente, né, não menos importante, né, nós vamos começar a explicar para vocês, né, como que nós calculamos produtividade, né? Produtividade, sem dúvida nenhuma, é um indicador mais importante da gestão de operações, né? Porque a produtividade, ele vai me dizer o quanto que a minha operação está mais ou menos eficiente, né? E principalmente, né, a questão de medir a produtividade mediante algumas ações de melhoria que eu faço no meu sistema de produção, né? Então, como eu consigo também justificar, né, para a diretoria da minha empresa determinada alteração que eu gostaria de fazer dentro do meu sistema de operações, né, acreditando que vai melhorar a eficiência do sistema, né? Então, como que a gente também calcula, né, cenários antes e depois, né, para poder ter esse convencimento, né, da alta direção para a necessidade de mudança, né? Então, aí nós vamos calcular eficiência, vamos calcular a produtividade, né? Vamos calcular a produtividade total, produtividade parcial, né? Produtividade parcial, por exemplo, né, é o quanto que cada funcionário da minha empresa, né, produz, né? Então, produção per capita, né? Ou quanto que o meu funcionário contribui em um determinado período para a receita total da empresa, né? Seja receita mensal, seja receita anual, né? Tá? E nós vamos calcular também variação de produtividade, né? Então tem um determinado sistema, né, que ele foi projetado mediante determinadas características, né? E aí eu vou lá altero essas características, né? E como que isso também acaba alterando, né,
o meu valor da produtividade, tá? Então é isso, gente. Então, novamente, muito obrigado. Espero todos vocês aí no dia 17, né? Para mais uma aula aí de gestão de operações, tá? E aí, novamente, agradeço, né? As pessoas que puderam estar, né? Na, na aula Flex, né? Do sábado passado, né? Acho que foi bastante importante as discussões que a gente teve para principalmente consolidar, né? Tudo aquilo que foi desenvolvido, né, e o que foi discutido durante as duas primeiras aulas, tá bom? Então, muito obrigado novamente, nos vemos então na quinta-feira. Até logo.